Eu criei um jogo em 48 horas. Quer dizer, eu não fiz isso sozinho, fiz com os meus amigos Felipe e Rafael. E não foi tão simples assim, então deixa eu te contar como o jogo saiu disso pra isso. Tudo começou com a gente conversando e combinando que a gente queria fazer uma Game Jam na casa de um de nós. Pra quem não conhece, Game Jam é um evento muito comum entre a galera que desenvolve jogos. É basicamente um rolê onde você se reúne com seus amigos e você tem uma quantidade de tempo específica para desenvolver um jogo. No nosso caso, a gente fez em 48 horas. Fase 1. Organização. Tudo começou aqui na minha casa mesmo, antes de eu ir pro Felipe, porque eu tive que pegar todas as coisas que eu precisava para fazer o jogo. Então separei o meu notebook, o carregador, um mouse, um controle pra gente poder testar o jogo, uma troca de roupa, até porque eu ia dormir lá, já que iam ser 48 horas, né? Coloquei tudo dentro da minha mochila e fui pra casa dele. Lá na casa dele, a gente resolveu organizar o espaço de uma forma que valorizasse a nossa produção do jogo dentro dessas 48 horas. Então a gente juntou as mesas que tinham na casa dele, instalou todos os notebooks, equipamentos que a gente precisava para fazer o jogo, e aí com tudo instalado e organizado, a gente estava finalmente pronto para ir para a fase 2, toró de ideias. Chegou a hora finalmente da gente decidir qual ia ser o jogo que a gente ia gastar tempo para desenvolver. Então a gente começou a conversar entre si, começou a ver as ideias que a gente tinha anotado anteriormente e tentar decidir entre essas ideias qual era mais possível dentro do tempo que a gente tinha de 48 horas e qual era a mais legal que a gente poderia fazer. Então, de todas as ideias que a gente anotou, tiveram 3 que chamaram bastante a nossa atenção e a gente conversou bastante sobre elas. A primeira era um jogo onde você tinha que lutar contra robôs, ia piscar um ponto fraco do robô durante a luta e você tinha que acertar o ponto fraco para vencer a luta. A nossa segunda ideia era um jogo inspirado em Tricky Towers, só que uma versão em 3D com pequenas mudanças do funcionamento do jogo. A última ideia foi um jogo de pebolim, só que não é qualquer jogo de pebolim que a gente queria fazer um onde tivessem vários power-ups, arenas diferentes, modificadores e tudo mais que a gente conseguisse encaixar dentro do tempo que a gente tinha disponível. Depois de conversar bastante sobre cada uma das possibilidades, a gente chegou na conclusão de que a terceira ideia, dentro do prazo que a gente tinha, era a mais divertida e mais possível de ser desenvolvida. Por conta disso, a gente decidiu desenvolver essa ideia. Fase 3. Prototipação. O Felipe, que é o nosso programador, começou a desenvolver a mecânica mais básica possível para a gente conseguir testar esse protótipo e ver se essa ideia realmente era divertida. Eu, como game designer, comecei a anotar todas as ideias do que a gente queria fazer, então regras dessa partida de pebolim, mecânicas que ela poderia ter, sistemas, possíveis power-ups, bolas diferentes, modificadores, tudo de ideia que eu achava que era interessante eu comecei a anotar e tentar organizar para salvar tempo nosso no futuro dessas próximas horas. E o Rafa, que é o nosso artista, começou a bolar todos os concept arts que o jogo teria. Então como seria a arena, como seriam os bonecos, o bastão, as bolas, qualquer ideia que ele tinha também colocou tudo nessa concept art. E aí a gente foi trabalhando nisso. Depois de 1 hora que o Felipe estava gastando ali programando essa mecânica básica, esse protótipo, ele conseguiu chegar num resultado legal e aí eu, Felipe e o Rafa paramos para testar e ver como que estava essa experiência. Nesse teste inicial a gente percebeu que ainda, obviamente, estava muito longe do que a gente tinha imaginado que seria o jogo, mas só com essa mecânica a gente já conseguiu se divertir e já conseguiu sentir o mais importante de tudo, que o jogo tinha potencial. Fase 4. Desenvolvimento. Depois da gente ter decidido tudo isso e o Felipe continuar programando, cada um foi focar no que tinha que fazer. Então o Felipe melhorou mais ainda a mecânica básica de como você controlava os bonecos até ficar num ponto legal. Eu continuei documentando tudo que o jogo ia ter, que era possível ou não a gente fazer dentro dessas 48 horas para ajudar o Felipe. O Rafa continuou melhorando as concept arts que ele estava fazendo. Tendo melhorado mais esse protótipo, a gente testou um pouco, eu fui dando feedbacks pro Felipe de como melhorar os controles, testamos os tamanhos das arenas para chegar num ponto bacana, que fizesse sentido a proporção dela em relação aos bonecos do jogo. E depois de testar muito, a gente chegou num consenso de como seriam os controles desse jogo. Então, com o analógico esquerdo, você controlaria os bonecos que ficam à esquerda do campo, com o analógico direito, você controlaria os bonecos que ficam à direita do campo, para cima e para baixo você mexeria eles, para frente e para trás você bateria de leve com eles e nos gatilhos você daria a famosa roletada do pebolim. Além de tudo isso que eu falei, tinha uma coisa que estava começando a me incomodar muito depois de todas essas horas testando o jogo inúmeras vezes, que era a falta de som e música no jogo. Pensando nisso, eu parei de anotar as coisas que eu estava fazendo como game designer e de testar e balancear a experiência e comecei a fazer o som e a música que ia ter no jogo.
Ah, e depois da gente discutir muito sobre qual deveria ser o nome do jogo, a gente finalmente chegou numa decisão. Ele vai chamar Pinbolas. Depois de fazer tudo que a gente tinha feito, a gente decidiu que era hora da gente fazer uma versão executável do nosso jogo pra gente testar ele na sala da TV, como se fosse um jogo de verdade já. Então a gente testou o jogo na sala da TV, ficou bem feliz com o resultado, mas putz, depois de 12 horas de desenvolvimento a gente percebeu que a gente tava muito cansado. Eu já não tava nem conseguindo mais deixar meu olho aberto, e aí a gente decidiu que a melhor coisa a se fazer era descansar, dormir um pouco, para que no segundo dia a gente conseguisse melhorar ainda mais esse jogo. Bom dia, GD. Depois de dar uma boa descansada, chegou a hora da gente melhorar tudo que a gente criou no dia 1. Então, vamos trabalhar. Depois de mais um dia de desenvolvimento, finalmente chegando ao fim dessas 48 horas de trabalho, chegou a hora da gente fazer o nosso teste final e ver se o nosso jogo era realmente divertido ou se não estava tão legal assim. A gente se surpreendeu muito com o resultado, superou muito as nossas expectativas dentro dessas 48 horas e a gente ficou tão feliz e tão empolgado com tudo que resultou esse trabalho que a gente decidiu até que vai lançar esse jogo na Steam. Se você gostou do que você viu nesse vídeo durante essas 48 horas que a gente produziu, tem duas coisas que você pode fazer que vão ajudar a gente demais. Primeiro, coloca o jogo na wishlist da sua Steam para ajudar a gente. E segundo, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar contando como vai ser desenvolver esse jogo por meio de outros diários de desenvolvimento. Então se você gostou desse primeiro, já se inscreve para acompanhar os próximos e comenta aí o que você acha que seria legal no jogo, quais são as suas expectativas, ideias, que a gente vai ler tudo, beleza?